Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista, e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Para o vídeo de hoje, eu estou trazendo um pouco mais aprofundado um tema que eu postei no Instagram do Conversa com o Internacionalista. O post foi sobre como nós podemos auxiliar nesse momento de pós-crise, como nós podemos, com o nosso trabalho de internacionalistas, fazer com que o desenvolvimento seja retomado. E aí é importante lembrar que não somente o desenvolvimento econômico, mas em todos os âmbitos. Como muita gente acabou perguntando para mim, acabou me enviando mensagens, eu acho que era interessante realmente trazer aqui para o YouTube uma forma de aprofundar esse tema, até mesmo para que eu possa me explicar melhor, né? Porque, obviamente, o Instagram acaba sendo um pouco mais limitado pela questão dos caracteres. E então aqui nesse vídeo eu vou tentar esclarecer aquilo que eu disse pelo Instagram, através daquele texto, através daquele post. Então, vamos lá. Basicamente, como nós podemos fazer a diferença no pós-crise? O ponto principal, antes de querer causar qualquer impacto, seja no âmbito local, no âmbito nacional, até mesmo internacional, é que nós consigamos entender o cenário no qual nós estamos inseridos. Isso inclui a situação política, a situação econômica, a situação ambiental, situação social e diversos outros fatores que estão juntos aí na grande massa desse cenário que constitui os locais onde nós vivemos, né? E isso tanto no âmbito micro quanto no âmbito macro. E perceba o quanto isso é complexo, porque para que você consiga entender realmente esse cenário no local que você vive, na sua cidade, no seu bairro, automaticamente você tem que estar ciente também das coisas que estão acontecendo no seu estado como um todo, no seu país, no conjunto internacional, no sistema internacional de estados, na política que os países realizam entre si, na balança comercial, nos âmbitos culturais, porque tudo isso tem impacto direto no nosso âmbito local. O coronavírus já nos mostrou isso, já falei isso anteriormente, mas é um ato local que reverberou internacionalmente. Então é muito importante essa contextualização dos cenários, não só internacional, mas nacional e local também, para que nós consigamos traçar da melhor maneira possível as estratégias de melhoria, as estratégias de como nós realmente vamos conseguir causar esse impacto desejado de uma maneira efetiva, e não simplesmente para ser um projeto engavetado ou para ser recusado porque não seja um projeto que dê votos. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que vocês podem fazer nesse momento, e começando desde já e dando continuidade, obviamente, no pós-crise, para que o desenvolvimento seja sustentável dentro desse projeto que você se propôs a fazer. Antes de querer causar um impacto no âmbito local ou em qualquer outro âmbito que você deseje trabalhar, que você busque realmente criar projetos, é necessário que você se entenda dentro da profissão, que você saiba o que você espera para o seu futuro profissional, quais as áreas que mais te agradam, quais temas você gosta de trabalhar, quais linhas você busca incluir dentro do seu projeto para atender uma demanda nichificada, uma demanda específica naquele âmbito local, porque infelizmente nós não conseguimos fazer tudo, e isso é interessante até mesmo para a nossa carreira como internacionalistas. Porque uma vez que você se especializa, que você dedica os seus estudos, a sua dedicação em uma área específica, automaticamente você se torna uma autoridade dentro daquele assunto. É óbvio que isso é uma construção, mas tudo tem um começo. E por isso eu te digo que esse projeto que você vai se propor montar a partir de agora, ele tem que ser benéfico para a sociedade, mas também para a sua própria carreira, nesse sentido que eu acabei de comentar. Então, como um exemplo, vamos supor que você queira desenvolver esse projeto, desenvolver a sua carreira para trabalhar com refugiados, com questões de pessoas e fluxos migratórios por questões diversas. Então, aqui se apresenta uma ótima oportunidade para você iniciar a sua carreira nesse sentido através desse projeto. E é válido que você se atente que, por mais que nós queiramos fazer coisas grandiosas, muitas vezes pelo mundo, pelo nosso próprio país, eu não estou dizendo que vocês não podem, eu quero muito que vocês consigam
porque quanto mais pessoas tiverem a consciência de que isso é possível e comecem a colocar a mão na massa, automaticamente teremos uma grande massa de internacionalistas que vão impactar diretamente no desenvolvimento do Brasil e, consequentemente, do mundo. Mas tudo tem um começo, e muitas vezes nós não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas. Por isso, é interessante que você se atente nesse sentido a trabalhar com o seu âmbito local, trabalhar com o seu bairro, a sua cidade, a sua vizinhança, coisas tangíveis que você possa fazer, que estejam ao seu alcance naquele momento, para trabalhar esse desenvolvimento e aplicar esse projeto de maneira prática, da melhor forma possível, para começar a colher, mesmo que gradativamente, os resultados disso que você está dedicando à sua carreira e que no futuro isso vá crescendo, um passo após o outro, uma iniciativa cada vez maior conforme essa caminhada vai se alongando, para que, consequentemente, você consiga atingir esse âmbito nacional, o âmbito internacional também. Então, mais uma vez trabalhando naquele exemplo que eu dei anteriormente sobre os refugiados, sendo a suposição que você vá desenvolver um projeto sobre esse tema para a sua cidade. De que maneira, dentro das peculiaridades gerais da sua cidade, do seu bairro, da sua vizinhança, você pode desenvolver um projeto dentro dessa temática, que auxilie nessa questão dos refugiados, para que de alguma forma isso tenha impacto positivo socialmente falando, além de economicamente em todos os outros âmbitos. E é interessante que você comece sempre por onde você mora, porque isso é interessante, já que a paradiplomacia na prática funciona dessa maneira também. É uma forma de que os atores federados, as cidades, as organizações, até mesmo muitas vezes as empresas, consigam lidar com o ambiente internacional de maneira a incluir as peculiaridades que eles têm naquele momento. Isso tirando até a sobrecarga que o governo federal teria ao tentar desenvolver esses projetos de âmbito internacional para essas cidades, para essas empresas também. E a partir do momento que você segue essa linha de pensamento, o seu trabalho, cada vez mais enxuto, consegue passo após passo ganhar força, ganhar apoio social, apoio da mídia, trazer a conscientização, não só para os governos municipais, para as empresas, para os líderes de comunidades e ambientes dentro desse local que você está inserido, mas também para a sociedade como um todo. E essa reação em cadeia vai acabar construindo uma mentalidade propícia para que cada vez mais o seu projeto tenha a capacidade de crescer, porque essa questão da mentalidade, principalmente da sociedade geral, é um ponto-chave. Porque não adianta nada você apresentar um projeto perfeito, onde todos vão ser beneficiados, se as pessoas não tiverem noção de como aquilo vai afetar positivamente, diretamente na vida delas. E quando você desenvolve esse trabalho de maneira proativa, de maneira organizada, trazendo dados práticos, pesquisas aplicadas ao âmbito real e implementa o seu projeto, isso inclusive te transforma, conforme o tempo vai passando, em uma autoridade nesse assunto. Você acaba ficando referência, mesmo que naquele âmbito local, para esse assunto qual você se colocou para trabalhar. Porque agora a mídia, os governos, os líderes, as associações, todos os ambientes e até mesmo a sociedade geral vão entender o valor daquilo que você está se propondo a fazer, a desenvolver e que você vem desenvolvendo, que não seja somente um âmbito teórico, né? Que você vá realmente aplicar isso para o benefício da sociedade como um todo. E é interessante trazer isso, né? Que muitas vezes a gente acaba não tendo noção do impacto que o nosso trabalho pode causar. E eu dei esse exemplo dos refugiados, mais uma vez eu vou citar que quando a gente desenvolve algo em qualquer um dos sentidos, usando mais uma vez esse exemplo, automaticamente isso abre portas para que novas pessoas, até mesmo de outras profissões, internacionalistas também, comecem a trabalhar em projetos em áreas diferentes, sem contar que o seu projeto também, ele automaticamente está entrelaçado com todas as áreas, porque quando uma área da sociedade se desenvolve, automaticamente isso instiga as outras áreas a se desenvolver também. E essa questão de mentalidade, eu acho talvez o passo principal, porque geralmente as pessoas não se preocupam com aquilo que elas desconhecem. Mas uma vez que o tema é trazido para a pauta e para o conhecimento geral, acaba que isso gera uma bola de neve, no sentido de que as pessoas perguntem, tá, mas e agora?
como que nós vamos resolver esse problema. E você vai ser o solucionador com o seu projeto, com os seus estudos e com o seu trabalho também. E relacionando isso que eu acabei de dizer, é importante também, independente da sua área de pesquisa, de projeto, da sua área de trabalho, da sua carreira, que você, juntamente comigo e todos os outros internacionalistas, possamos levantar a bandeira das relações internacionais para que os nossos locais onde estamos inseridos conheçam o nosso trabalho, para que eles saibam o que nós fazemos e para que eles entendam a nossa importância, que é fundamental nesse momento de crise e principalmente na retomada do desenvolvimento, quando tudo isso passar. Mas para isso, mais uma vez eu digo, que antes de qualquer coisa, qualquer ação nesse sentido, é necessário que você entenda quem é você e o que você faz e o que o internacionalista pode fazer. Independente se está dentro da sua área de estudos ou não, quais são as possibilidades de atuação com o internacionalista. Isso é importante, inclusive, para gerar um benchmarking entre o seu trabalho e de outros internacionalistas também, para que possa haver essa troca de ideias e experiências para enriquecer e engrandecer cada vez mais o nosso trabalho e o nosso auxílio para o desenvolvimento do nosso país e das nossas cidades como um todo. Então, se cada um de nós conseguir iniciar esse processo nas nossas próprias cidades e automaticamente instigar com que outros internacionalistas façam o mesmo, a tendência é que nós tenhamos uma rede muito grande de internacionalistas no Brasil todo, se ajudando, se auxiliando, trocando experiências e contribuindo para esse desenvolvimento e sempre lidando com o âmbito local, que para mim é fundamental. E inclusive é interessante que não seja feito esse benchmarking somente com internacionalistas, e sim trabalhar com profissionais das áreas diversas também, e não só das humanidades, mas de todas as outras áreas, trazendo paralelos, trazendo conexões e pontos em comum, pontos onde pode ser desenvolvido um trabalho conjunto com diversas profissões, com diversas áreas de estudo, porque isso vai enriquecer cada vez mais a variedade de temáticas que agora vão estar sendo trazidas para a pauta, para o conhecimento da sociedade e dos governos, de todos esses atores que eu já comentei aqui. Então, pessoal, proatividade. Proatividade, vamos levantar a bandeira e vamos mostrar o nosso trabalho também. E eu sei que em momento nenhum isso vai ser fácil, eu jamais quis dizer isso. Vai exigir de você muita dedicação, muitos esforços, muitas leituras, pesquisas, até mesmo conversar com pessoas, entender realmente as demandas da sua cidade. Isso acaba sendo muito trabalhoso, mas pensando pelo lado positivo, isso vai te desenvolver extremamente como profissional como um todo e também um internacionalista muito rico dentro daquela vivência que você trouxe para sua carreira, que você escolheu se especializar, além de te trazer também visibilidade da sociedade como um todo. Você acaba sendo uma figura conhecida quando você se coloca à frente de um projeto como esse. Obviamente isso leva um pouco de tempo, mas se você ficar parado, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então essa é a hora da gente colocar a mão na massa. E dentro desses projetos que vocês criarem, é importante que vocês consigam levar também para os governos e autoridades locais, para as lideranças de ambientes, né, como eu comentei, aí são organizações, associações, sindicatos e tudo aquilo que representa sempre uma classe. E inclusive para a mídia. Isso é fundamental. Consiga contato nos jornais locais, nas emissoras de rádio, de TV, nas revistas, envie material, se disponibilize para fazer entrevistas, para tirar dúvidas, para fazer debates, para conversar com outros profissionais ao vivo também, porque isso é uma experiência muito rica, é uma experiência de difusão em massa da sua ideia, além de te colocar realmente como autoridade, como nós já comentamos aqui anteriormente, e gradativamente as pessoas vão percebendo a importância do tema e também a sua importância, o seu impacto naquele tema que você está trabalhando, se disponibilizando para desenvolver dentro do seu próprio âmbito. Então, isso é muito interessante. Isso mostra, inclusive, que você está preocupado com as questões da sua cidade, porque acontece muito, principalmente nas relações internacionais, um fluxo migratório muito grande de pessoas que se formam e acabam indo para as grandes capitais. E poucas pessoas acabam ficando nas suas próprias cidades, desenvolvendo projetos que beneficiem as suas cidades.
Isso é perigoso porque acaba, de certa forma, perpetuando a estagnação das cidades pequenas e médias no nosso país. Isso não pode acontecer. É importante que o desenvolvimento seja para todas as cidades. Isso vai ser muito útil para o desenvolvimento do Brasil como um todo. E dito isso, só falta uma coisa: você começar a partir de agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem conversar comigo sobre esse tema ou sobre outros, fiquem à vontade. Estou sempre disponível tanto por aqui quanto pelo Instagram, Facebook, LinkedIn. Fiquem à vontade para conversar comigo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.